Você tem algum artesanato na sua casa? Entende sobre arte, modernidade e sofisticação? Hoje nós vamos entender um pouco sobre essa atividade, que está altamente benéfica em termos de meio de socialização. Criar com as próprias mãos estimula o nosso intelecto e também facilita a empatia entre pessoas. As primeiras peças criadas foram pelos nativos e combinavam elegantemente diversas técnicas de pintura, cerâmicas, cestarias, tecelagem. Os elementos naturais como folhas, sementes, cascas, coloramentos naturais e plumas e penas de aves sempre foram inspirações para peças artesanais ancestrais brasileiras. Isso contraria a ideia eurocêntrica de que os nossos índios não produziam nada notável no campo das artes. Em tempos de crise, muitas pessoas estão buscando por alternativas para conseguirem manter as suas famílias e complementar a sua renda. Há uma crescente onda de interesse pelo artesanato e podemos ver cada vez mais o surgimento de tutorias, vídeos, programas de televisão que visam ensinar o artesanato. E hoje no Distrito Fashion vamos entender um pouco mais como funciona esse mercado e como transformar o artesanato em uma obra de arte valiosíssima, com uma convidada especial, agora no Distrito Fashion. Olá, meus amores! Estamos começando mais um programa Distrito Fashion e hoje com um tema especial, não é verdade, Alice? Exatamente, Stephanie! Vamos falar de um tema que cresceu muito durante a pandemia, que é o artesanato. Isso mesmo! Será que um artesanato enriquece uma decoração? O que você acha, Ana? Eu acho que enriquece muito, Stephanie. As opiniões divergem, mas uma coisa é certa, um belíssimo artesanato realmente valoriza o ambiente. E para falar um pouquinho sobre esse tema, estamos aqui hoje com uma convidada, Stephanie. É verdade, uma artista plástica renomada em todo o Brasil, que já representou o país em vários outros lugares e hoje vai estar aqui batendo um papo com a gente. Seja muito bem-vinda, Cida Carvalho. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje e falar de artesanato, falar de arte sempre é um assunto muito bom. É verdade. Cida, o artesanato ele enriquece muito, né? As decorações. Hoje tem sido uma tendência para muitos designers de interiores, não é verdade? É verdade. Hoje é muito fácil fazer um curso de design de interiores e quando você faz um curso assim, você aprende que a decoração de uma casa, tudo que é mais caro, como as poltronas, como os móveis planejados, eles devem ser, assim, se você não for muito de trocar, eles devem ser neutros, porque você enriquece uma decoração muitas vezes com uma peça artesanal, né? Com artesanato fino. Que pode ser muito colorido, depende muito do design e muitas vezes ele faz a diferença numa decoração. Realmente assim, ou ele deixa uma decoração linda, maravilhosa, ou ao contrário, mas normalmente é uma decoração que fica muito bacana, principalmente se é um artesanato, assim, se é uma peça de design, né? Então o artesanato sim, ele pode ser ele pode trazer muito luxo, ele pode enriquecer muito uma decoração. Então, que incrível, você deu uma dica que eu achei muito legal. Então a gente deixa os móveis neutros, né? Aqueles móveis que a gente não troca com frequência. Sim. E vai trocando ali os acessórios da casa, são mais como baratos, se diria, né? Que são e mais que baratos. Você pode, e se você enjoa, você pode trocar, você pode guardar e depois você pode usar de novo. E pode fazer um mix com o que você já tinha, isso. Né? E assim, é muito interessante, porque cada peça conta uma história. Quem viaja muito, quem sai muito assim, anda pelo Brasil, anda pelo mundo, normalmente traz uma lembrancinha, né? Uma peça artesanal. Então, é muito comum entre a gente, né, fazer então, isso. assim, as peças de artesanato, as peças que você tem em casa, muitas delas têm muita história.
Porque quando você vai atrás de uma peça, você vai atrás de alguma coisa diferente. Então você muitas vezes olha, vai, visita a feira e aí você olha muitas peças que não mexem com você. Aí de repente você olha para uma que praticamente conversa com você e você diz, essa é minha, e leva para casa. Exatamente. Essa peça ela vai ter muita importância na sua casa. Ela vai ser muito bonita e normalmente as pessoas que vêm te visitar também acham uma peça linda, maravilhosa, porque tem energia, né? Tudo tem energia. Eu percebo, Cida, que o artesanato, então, ele enriquece vidas, né? Enriquece vidas. Em várias proporções. Conta histórias, né? Conta histórias, conta histórias, porque fazendo uma analogia entre artes, porque eu sou uma artista plástica, eu sou uma artesã, mas eu sou uma artista plástica. Entre arte e artesanato. Quando você faz uma peça de arte, você faz uma criação única. Quando você faz uma peça de artesanato, você faz uma criação em série. Só que essa criação em série, ela começou de uma peça, ela tem uma história, o designer sentou e desenhou aquela peça. Ele fez uma peça, ele fez uma arte. Né? Não importa se essa peça vai virar 20, 30, 100, 200 peças, mas ele teve uma criação, então ele teve ali a mão de um artista. Ele sempre vai contar uma história, ele sempre vai ter... Exatamente. E Cira, e interessante que a gente percebe que a história, ela vem não só do artista, mas daquela pessoa que está comprando a peça também, né? Então são histórias ali que vão se juntando, né? E tem vários lugares que tem peças que, assim, você olha a peça, você já sabe o local que vem. Então, muito característica de certas regiões, de certos países. Certa cultura, de né, certas Ana? culturas. Como que isso acontece? Acontece naturalmente? Como que dá esse movimento? É provocado pelos artesãos ou é algo criativo? Na verdade, por exemplo, assim, quando você quer ser um artista plástico, você vai para uma faculdade, vai para um curso técnico e estuda artes plásticas. Então você aprende a história da arte, você aprende a história dos objetos, a história dos pintores, dos quadros, as técnicas que são usadas, os afrescos, os mosaicos, as pinturas, as épocas em que aquilo foi feito. O artesanato, ele tem uma história muito antiga também, que os artesãos aí, no ano de 1200, existiam as guildas. As guildas eram cooperativas, como uma espécie de cooperativa, onde assim se juntavam artesãos e aí para comercializar o trabalho deles, para aprenderem um com o outro. Então existe uma história de onde veio o artesanato, né? Então ele já tem essa história com ele. Aí o que acontece? Aí o artesão normalmente é um dom, o artesanato, a arte do artesanato, do fazer, do trabalhar com as mãos, muitas vezes vem de pai para filho. Então é uma história, sabe? De repente você chega numa feira e você vê um artesanato bacana, aí você pergunta, você fala, nossa, que lindo, com quem você aprendeu? Ah, então, meu pai fazia, meu avô fazia. Vai passando ali de geração para geração. Eu morava numa cidade, né, lá no Vale do Jequitinhonha, e lá tinha uma tribo indígena, então eu me inspirei muito na cultura da região. Na cultura, tem até um valor emocional, né? Eu percebo que muitas vezes design, tem um valor emocional também. Sim, então aquilo ali tem uma história. A pessoa que está ali ouvindo a história daquele artesão, ela vai passar para frente, ela vai levar aquele objeto para casa dela, alguém vai visitar, e quando chegar, ai, que peça linda, maravilhosa que você tem aqui. Pois é, eu comprei na feira, um artesão a assim, história assim, vai assim. se multiplicando, entendeu? né? Então aquele objeto ali também tem uma história, ele foi inspirado em alguma coisa. Sempre há uma história por trás, né? Agora, assim, existe o artesanato que é feito com esse cuidado, né, de design e na verdade todo o artesanato deveria ser feito assim. Em 2013, na época da Copa, o Sebrae investiu e trouxe para cá um design da Itália. Ele passou aqui uma semana. Então, quem entrou para um concurso que eles fizeram, fez uma imersão. Ficou uma semana dentro do Sebrae, criando design.
sabe? A partir das coisas da terra. Por exemplo, assim, nós temos o Diferente, cerrado, né? nós temos os monumentos, né? Então, era algo direcionado para os turistas que viriam para cá por causa dos Jogos da Copa. Então, eles queriam que criasse um artesanato que fosse a cara de Brasília. Só que não podia ser uma coisa explícita, vou desenhar a catedral e aí a pessoa vê a catedral e leva a catedral. Não é algo uma que pontinha básico, da né? catedral, uma pontinha da catedral, uma mistura, alguma coisa que a pessoa olhe e ela leve pelo menos 30 segundos para descobrir o que é, mas ela descobriu o que é, entendeu? Alguma coisa que esteja ali implícito naquela peça, mas também ela não seja alguma coisa assim aberta. Então, eu acho que esse ano de 2013 foi bem importante. Marcante para a capital. Marcante para a capital e também para os artesãos, porque muitos deles fizeram um curso realmente com o bambambam do design italiano. Foi uma supervalorização, né, Cida, que houve com a classe. Foi. E é interessante a gente perceber, né, Cida, que não só os materiais disponíveis, né, porque tem regiões que tem muito barro, tem muitos capim, né, aqueles capim dourado. Então, não só os materiais disponíveis, mas também a arquitetura, os costumes, tudo isso influencia diretamente na arte daquela sociedade, né? Quando o turista vem, principalmente para cá, para a capital federal, nós temos assim um museu a céu aberto, né? Nós temos monumentos assim, obras de Oscar Niemeyer, e tudo isso você pode transformar, assim como o Cerrado também, você pode transformar em arte, em artesanato. As pessoas vêm para cá e elas querem esses artesanatos, né? Então você pode transformar em muita coisa fina, você pode fazer estampas, esculturas, você pode criar quadros. Aqui em Brasília tem uma cooperativa muito forte, que é a cooperativa das bordadeiras do Cerrado. Então elas fazem sachês pequenininhos assim, como travesseirinhos, com cheirinho, com bordados, né, de ipês. Nós da temos região, as flores, né, que relembra a região, sim, né, a cidade que é tão conhecida aí pelos ipês, né? Isso. Cida, eu tenho uma dúvida. Nessa era digital, onde as pessoas muitas vezes tiram muitas fotos, né? Coloca no Instagram, coloca nas redes sociais. Você acha que essa era digital, ela colocou algum empecilho, algum impedimento para que as pessoas comprem e levem consigo o artesanato local? Até porque, Ana, com a pandemia, o auge de Brasília eram as feiras. Exatamente. E isso diminuiu muito durante essa época que nós estamos vivendo. Então, como se reinventar nesse meio digital, Cida? Olha, eu acho assim, do limão uma limonada. Então faz de conta que o digital é um limão e virou uma limonada. Com certeza, porque hoje a moda, por exemplo, hoje você compra tudo pela internet. É verdade, né? Eu era uma pessoa que não comprava pela internet. Não porque eu não gostasse, mas porque eu sabia que era tão fácil e eu ia ficar muito viciada, né? E ia gastar demais. Aí então eu evitava de comprar. Mas eu aprendi a comprar pela internet, então é muito mais fácil, né? Então você encontra de tudo. Você coloca moda, vem roupas. Você coloca roupa de cama, vem roupa de cama. Você coloca artesanato, vem coisas lindas, artigos maravilhosas. De decoração, né? Então o que aconteceu foi só uma migração mesmo. Aquele artesão que estava vendendo na feira, ele teve que se reinventar. Ele foi para o celular, ele foi para o Instagram, ele foi para o Facebook. O Facebook hoje oferece loja virtual que você não precisa pagar nada, né? Só fazer propaganda. Você tem o Instagram, você pode vender. Aliás, um pouco antes da pandemia, já se falava que o Instagram seria assim um grande mecanismo de vendas. É verdade. Então hoje você pode estar assim em Paris e daí você pensa, eu quero comprar um artesanato do Brasil e pronto, você entra ali, você dá 2 cliques e você tem na sua casa um artesanato de Brasília. Foi fácil você se readaptar a essa mudança? Então, eu acho que se eu tivesse 20 anos, seria mais fácil. Como eu tenho 50 e alguma
coisa, eu tive que aprender. Então isso muita gente aprendeu. Um dia desses eu vi uma reportagem com uma senhorinha de, acho que 70 anos, artesã, e de repente ela fez uma sociedade com a filha. Porque nessa sociedade com a filha, cada uma tinha uma coisa para dar. A mãe sabia fazer artesanato e a filha sabia mexer no Instagram. E aí criou uma loja para a mãe e as duas trabalhando juntas. Então, eu acho que assim, você acaba se reinventando. Aquele prazer que você tem de passear pela cidade, sentir o cheirinho da cidade, curtir o tempo, o sol, chegar numa banca assim de flores como do lado da catedral, comprar alguma coisa ali para você levar para casa, morando em outro país ou em outra cidade. Isso, infelizmente, hoje você não consegue fazer. Mas também não vai ser para sempre, né? Então, você consegue comprar online, você consegue ter o que você quiser online hoje. Só está faltando presencial mesmo, mas está faltando para todo mundo. E não vai voltar a ser a mesma coisa, porque agora todo mundo sabe que pode usar o digital como uma ferramenta de venda, de compra, né? Então, quando tudo voltar ao normal, com certeza vão ter menos lojas físicas e a internet vai continuar bombando. Eu tenho uma amiga que ela é artesã e ela trabalha numa feira. Ela sempre vendeu na feira, ela é muito falante e ela gosta de fazer artesanato, mas também ela faz bonecas de pano. Mas também ela gosta de contar a história de cada boneca, ela gosta de contar que quando era criança não tinha boneca para brincar, essas coisas. Bom, beleza, isso ela contava de pessoa para pessoa ali dentro. De repente veio a pandemia e ela teve que se reinventar. O que aconteceu? Essa mesma história da boneca, ela colocou no Instagram dela na abertura. Antes, durante a feira, 50 pessoas ouviam a história dela. Hoje, tem milhões de pessoas que sabem a história dela e que se encantam com a história das bonecas e compram as bonecas dela online. Quer dizer, hoje ela tem muito mais possibilidade. Ela não tinha condições de trabalhar numa feira e ir para uma feira em Paris. Hoje ela está no mundo. Não só em Paris, ela está no mundo inteiro, ela está no planeta inteiro. Então hoje você é capaz de levar a sua arte para o mundo, a sua história para o mundo, porque o artesanato, a arte, tudo que você faz tem uma história, conta uma história. Você pode contar a sua história para o mundo inteiro. E ainda assim no Instagram, você coloca a sua história, ou você vai ler a história de alguém, está em inglês, em russo, em japonês, mas tem embaixo escrito lá, tradução. Você vai lá, traduz tudo. Muito fácil, muito fácil. E nós estamos falando aqui de artesãos, de artistas que já trazem uma história de família. Mas nessa pandemia, Cida, tem muita gente que desenvolveu esse talento. Como saber se aquela pessoa é ou não um artista? Então, nossa, descobriu-se muitos artistas, né? Mas assim, eu acho que isso durante a pandemia aconteceu porque as pessoas também, assim, todos nós ficamos muito apreensivos, medrosos mesmo, de repente, de um vírus que nós não conhecíamos, de reações que nós não conhecíamos, de um vírus que chegou para matar, né? Que era isso que a gente sentia, e a carga de estresse foi muito grande. De repente, você precisa desestressar. Então surgiram muitos cursos online, cursos de artesanato, curso de arte mesmo, alguma coisa rápida online. Por exemplo, workshop. Eu sou uma artista plástica, trabalho com mosaicos e eu dou workshop. No meu workshop, eu faço workshop de porta-revista, de porta-retrato, tem que ser alguma coisa rápida de uma tarde. Aí você pergunta, mas a pessoa aprende numa tarde? Ela desperta numa tarde. Ela desperta numa tarde. Quando ela chega e ela começa a fazer, ela pode levar aquilo para casa sem terminar, mas ela sente o gostinho. E ali ela vai dizer se ela se apaixonou ou não, se é aquilo que ela quer fazer ou não. E isso não precisa ser só presencial. Se eu ligar a televisão e lá, tem uma receita de bolo e eu gosto de fazer bolo, eu gosto de culinária, eu vou ficar aqui prestando atenção, sabe? Então, assim, duas coisas. As pessoas perderam seus empregos, as pessoas pararam com as suas rotinas
e o dinheiro começou a ficar escasso. E as pessoas, sim. Eu volto para minha amiga que vende bonecas. Ela trabalha muito, ela faz roupinha para boneca, ela monta a boneca, ela conta a história da boneca, ela vende a boneca e ela faz mais boneca e ela faz isso com paixão, faz isso com amor. E o que é isso? Uma terapia para ela. Ela não precisa de terapeuta, a terapia dela está ali, nas bonecas dela. Então, você pode transformar uma paixão, tá? Um amor pelo aquilo que você faz em renda. E é muito mais fácil, porque assim, um vendedor, ele vende bem o peixe dele quando ele sabe explicar sobre aquilo que ele está vendendo. Quando brilha os olhos, opa, se brilhou os olhos dele é porque isso é bom, então eu vou comprar. Então ele vende com mais facilidade também. Então é uma terapia. Nessa pandemia teve muita gente que perdeu dinheiro, que perdeu renda, que perdeu emprego e teve que fazer alguma coisa. O que eu sei fazer de melhor? O que eu gosto de fazer? Tem muita gente ganhando dinheiro cozinhando, sim, fazendo artesanato, sabe? E assim, eu dou aula de mosaico, tem alunos que fazem um trabalho, daí durante o curso ele chega e fala assim: e a minha cunhada encomendou uma bandeja. Ali eu fico olhando e falo assim, é renda, né? Isso é renda, isso é empreendedorismo. Muito estudo, muito conhecimento. Primeiro, para você dominar a técnica, a base. Porque técnica você ensina, todo mundo aprende técnica. Criatividade você traz com você, isso está aqui dentro de você, que é o diferencial de cada artista, segundo a cultura dele, a educação que ele tem, onde ele viveu, né? Então tudo isso influencia bastante. Mas ele precisa de conhecimento, porque muitas vezes aquilo que é bom e é bonito para ele, não é bom e bonito para o outro. Então, quando eu falo conhecimento e estudo, é estudar tendências, é ver o que aqui está todo mundo usando, ver o que hoje está servindo na decoração, cores. Então, assim, muito estudo. O artista plástico, ele precisa muito de uma circunstância chamada ócio criativo. Todo mundo diz que ócio criativo é você ficar olhando para o teto. Não é bem assim, não. Na verdade, você vai visitar museus, você vai no cinema, você vai ler um bom livro. Por quê? Porque você tem inspirações. Porque você guarda muito no seu consciente, mas você guarda muito no seu inconsciente também. Quando diz inconsciente coletivo. Você hoje pensa numa determinada cor. Aí você sai daqui, em 10 lugares que você passa, em 8 você vê aquela cor. Aí nós chamamos isso do inconsciente coletivo. Você às vezes faz uma criação linda, maravilhosa, você olha e diz assim: nossa, nunca criei algo nunca vi algo tão bonito. Mas em algum lugar da sua cabeça, da sua mente, do seu inconsciente, tem alguma coisa guardada relacionada àquilo ali. É uma inspiração, é uma referência. Então, primeiro passo para você exercitar a sua criatividade é estudar. E o segundo passo é olhar. Seus olhos realmente são as janelas da sua alma. Quando você vai num museu, você vê uma obra de arte, você olha uma vitrine, você olha um parque, você lê um jornal, um livro, uma revista, você folheia uma revista, tudo aquilo ali é informação que você vai guardando. Quer dizer, sim. Junto com aquilo que você aprendeu da técnica e junto com toda essa vivência que você tem aqui no seu inconsciente, você faz uma criação maravilhosa. Quanto mais elementos você tiver, mais criatividade você tem e mais aprimorada fica.
Arte, artesanato, é isso, é um pouquinho de cada coisa, é o dom, é a cultura, é o ócio criativo, é um pouquinho de cada que ainda assim pode se transformar em um negócio para você. Eu quero agradecer, Cida, a sua participação, demonstrar um pouquinho do seu trabalho e quero te convidar para que nas redes sociais você divulgue um pouquinho dos seus belos mosaicos e dê um pouquinho de dicas também para as nossas seguidoras de como aprimorar a sua criatividade, aprimorar os seus dons e transformar aquilo que é tão bacana em um negócio. Ótimo, aceito o convite. Também aqui eu quero agradecer a quem esteja aí nos assistindo, que aproveitem essas dicas. Conhecimento é sempre bom, quanto mais melhor. Eu agradeço ao Distrito Fashion pelo convite, por estar aqui e poder falar um pouquinho do artesanato, falar um pouquinho de arte e que as pessoas façam um bom proveito disso tudo. Arrasou! Muito obrigada, Cida, pela sua participação aqui hoje. Foi incrível! E continua aí, pessoal, nas redes sociais. Obrigada a você pela sua audiência e você também, seguidora, que está sempre aqui com a gente, compartilhando a sua opinião. No próximo programa tem mais. Não saia daí. É o Distrito Fashion no ar. Venha conhecer Brasília, no melhor lugar para você. Viva momentos inesquecíveis no Hotel San Marco, um lugar de luxo e sofisticação na decoração dos seus apartamentos. Em uma vista excepcional para o coração de Brasília, você pode aproveitar a cobertura da piscina e o espaço sofisticado com um design totalmente clássico. Resultado de sobriedade em um ambiente acolhedor e uma atmosfera perfeita para momentos especiais. Hotel San Marco, o lugar ideal para você.